Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Boa tarde a todos. Todas as vezes que nós vamos começar alguma coisa, nós temos que começar rezando. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vai lá o canal São José, primeiro santo, mais uma vez. Vamos ler um texto do Evangelho de João, de Lucas, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Certo sábado, Jesus passava por uma plantação e os seus discípulos arrancavam espigas e comiam, debulhando com as mãos. Alguns dos fariseus disseram: por que vocês fazem isto? Não, porque não é permitido no sábado. E Jesus respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando estava com fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e comeu, e os deu aos seus companheiros. Ora, só o sacerdote podia comer desses pães? E ele disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Todas as vezes que nós vamos falar de Jesus e da palavra do Senhor, nós precisamos estar conscientes do que estamos fazendo algo de bom para nós e para a humanidade. Então, aquele povo, eles tinham regra para tudo e tudo eles levavam ao pé da letra, mas este levar ao pé da letra só quando era conveniente para eles. Então Jesus estava passando no sábado, e no sábado eles não podiam andar mais do que 2 quilômetros. Era o máximo, se andasse mais era proibido. E os apóstolos iam passando pelo meio de um trigal e começaram a catar cachos de trigo, debulhar e comer, porque estavam sentindo fome. Mas aquilo já era uma provocação, porque se eles estavam no meio de uma plantação de trigo e os fariseus viram, eles também estavam ali, ou andavam perseguindo, ou alguma coisa não estava muito certa. Então ele diz: por que vocês fazem o que não é permitido fazer no sábado? E Jesus diz para eles: vocês não leram na Escritura o que fez Davi quando sentiu fome? E comeu dos pães da proposição que só era permitido aos sacerdotes e os seus familiares? E Davi e seus companheiros comeram e não, está escrito que eles não cometeram pecado. É que Davi, um tempo fugindo do rei Saul, de tanto ter trabalhado por rei Saul, mas o rei Saul teve um tempo que ficou louco e ele perseguia Davi, porque sabia que Davi seria o seu sucessor. E aí Davi já devia se escondendo por mais de anos e anos, se escondendo do rei que estava enfurecido, porque queria matar ele. Então ele chegou com fome na casa de um sacerdote nas montanhas e pediu alguma coisa para comer. O sacerdote falou: olha, eu não tenho nada aí, a não ser os pães da proposição. Eu não posso dar para você. Mas se você e os seus homens não estiverem em estado de pecado, vocês podem entrar, pegar e comer, porque eu mesmo não posso dar. Então Davi entrou e comeu dos pães e disse que isso foi imputado como justiça, não tem pecado.
Então Jesus alega esse texto a eles que vivia cobrando as escrituras de todas as partes. E em outro lugar também Jesus usa a própria escritura contra eles. Diz, vocês vivem lendo as escrituras e pensam que por isso estão salvos? Não estão. E ali naquele momento ele diz, olha, e além de mais, esses homens não estão cometendo pecado nenhum. E se tivesse contra o sábado, aqui está quem é Senhor do sábado, também Senhor do sábado. Ou seja, Jesus é Senhor de todas as coisas, Senhor da nossa vida. Mas os perseguidores ou aquelas pessoas, ou a pessoa que não gosta do outro, ou que não gosta de outras pessoas, ele arruma qualquer desculpa para arrumar uma confusão, uma encrenca. Quando uma pessoa não gosta da outra, a pessoa pode falar as coisas mais lindas do mundo que para aquela pessoa é feia. E assim também se dá com os povos, né? De modo particular, pessoas de outras crenças. Por mais que a gente queira, nós nunca vamos convencer eles se quem está errado são eles. Então é uma perca de tempo a gente discutir crença com pessoas de outras religiões. E até porque também não é bom e não faz bem, porque as discussões nunca levam ninguém a lugar nenhum. O que leva a gente a algum lugar é bondade, mansidão, temperança, fidelidade, amor. Isso nos ajuda. Isso Jesus nos ensinou e ensina como ninguém. Em toda a sua pregação, em todo o seu tempo de missão, ele ensinou isso claramente para todos e com precisão. E nesse momento ele defende os discípulos e não acusa os outros, só lembra eles que eles não sabem tudo e que ele é Senhor de todas as coisas e eles não estão obedecendo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós já passamos o Natal, mas a festa continua, vai até o Ano Novo, depois do Ano Novo ainda tem mais dias de festa pela frente, é um tempo festivo e são festas, uma festa religiosa, festa para quem entende, para quem conhece e está em busca da salvação e quer aprender como se portar e como não se perder no caminho da vida. Então esse momento, desde o começo do Advento até o final das festas de Ano Novo, de Natal e Ano Novo, então é momentos importantes para a gente conhecer mais a nossa fé, para a gente conhecer mais a nossa quem nos guarda, quem nos protege. Nós, por exemplo, temos as orações, as nossas preces, mas o que mais ajuda na nossa salvação é o nosso amor pelos outros, pelos irmãos. É a nossa piedade pelas outras pessoas. Quando a gente topa alguém com dificuldade, é dever e obrigação nós ajudarmos. Esse foi tudo que Jesus, durante os 3 anos de missionário, de missão que ele fez pela face da terra, ele o ensinou. Jesus ensinava muito mais com o fazer do que com o falar. Ele fez aquela escolha dos 12 apóstolos, mas seguia ele muito mais do que isso. Basta ver que no capítulo 10 ele envia 72 discípulos, né? Então não eram só os apóstolos, todos com poderes igual para pregar o evangelho a todos os lugares que ele deveria ir. E aqui nós refletimos um
pouco esse texto que acabamos de ler, que está no capítulo 6 de São João, versículo de 1 a 12, para a gente pensar sempre. Olha, ler a Sagrada Escritura é bom, mas ler com espírito de oração, com espírito de amor, com espírito de caridade, com esperança que os meus feitos estão me levando a algum lugar e um lugar bom. E que os meus feitos não só vão me levar, mas vai levar outras pessoas. Porque muitas das vezes nós se preocupamos muito com o eu. Eu me preocupo muito com o eu. Mas o eu é uma preocupação da vida cotidiana. Mas quando se trata da salvação, não tem eu, tem nós, tem uma comunidade, tem um povo. Jesus não morreu na cruz por uma pessoa, ele foi crucificado pelo mundo todo, por todos os seres humanos, e de todas as raças, de todas as cores, de todas as línguas, de todos os lugares. Porque até então ali, aquele povo dominava, eles tinham posse de Deus, e Deus só era deles. E na história da salvação, a história toda vem trazendo nesse caminho até a chegada de Jesus. João Batista já começa dizendo, olha, pensa vocês só por ser descendente de Abraão, vocês estão salvos? Diz João, até dessas pedras Deus pode dar descendente a Abraão. E Jesus fala, vocês vão ver gente vindo do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, entrando no reino do céu. E ainda mais, as prostitutas e os publicanos entrando no reino do céu. E vocês que se intitulam filho de Abraão, ficando fora. Então, por que tanta preocupação? Por que tanta gente se encarrega de levar a palavra de Deus? Primeiro porque ele mandou. E nós vamos achar nos 4 evangelhos ele ordenando a fazer isso. Segundo, temos regras a seguir. Nós que somos católicos, nos orientamos pela igreja e pela Bíblia. E os outros se orientam lá da forma que eles acham melhor. Mas a gente precisa ser orientado, não pode andar-se de qualquer jeito. Por quê? Não se trata só da minha salvação. Se trata da salvação de muitas pessoas. E se não é essa a nossa fé, se a nossa fé ainda não chegou a esse ponto de ter um convívio coletivo e harmonioso, então a nossa religião ainda está obscura e não está transparente. Porque Jesus é transparente. Ele escolhe 12 homens que ninguém queria para nada. E em 3 anos eles transformam aqueles homens nas melhores pessoas que o mundo já viu e até hoje usufrui do trabalho daqueles homens. Tinha mais, mas os escolhidos são 12. E toda a nossa fé ainda a base, são os 12 apóstolos, né? Por isso é que quando nós falamos de fé, quando nós falamos de religião, quando nós falamos da salvação, o Salvador é Jesus. Mas temos regra e alguém que nos orienta. E ele próprio diz, quando ele funda a igreja dele, ele fala que do dilúvio, ele diz, do dilúvio só se salvou Noé com seus filhos, ou seja, 8 pessoas. Noé, a sua esposa, 3 filhos e 3 noras.
Então ele diz, só se salvou essas. E ele compara a igreja dele com a arca de Noé. Então não é eu que comparo. Diz, quem não estiver na arca está fora. Então a gente precisa mesmo aproveitar os momentos fortes, festivos. Quando digo festivos, são festas religiosas. Aproveitar esses momentos para a gente ser lapidado. Porque às vezes nós somos uma pedra bruta. As pessoas que não conhecem, ele tropeça num diamante e vai embora. Um geólogo, se ele vê de longe, ele sabe que é um diamante. Ou qualquer outra pedra preciosa. Então nós não somos peritos em evangelização, mas nós temos peritos, né? Os apóstolos foram o alicerce que Jesus escolheu. E Paulo fala disso. Ele diz, pode fazer a igreja do jeito que vocês quiserem. Pode fazer de palha, pode fazer de barro, pode fazer de pedra. Conquanto que essa igreja seja no alicerce. Ele diz, porque se não estiver no alicerce, não faz parte da igreja do Senhor. E São Paulo tem muito zelo e emprega todas as forças que ele tem e aqui não tem para exaltar o nome de Jesus. E todo o nosso esforço é exaltar o nome do Senhor, bendizer e nos apresentar com essa palavra cristalizada para os nossos irmãos que conhecem e para os que não conhecem. Porque os que conhecem, eles têm gosto, eles se sentem felizes quando eles topam o irmão que leva a palavra de Deus. Já os que não conhecem, muitas das vezes, bota defeito, porque não conhece. Então, mas nós estamos aí para fazer justamente isso, para que todos conheçam e seja luz. Porque se viemos da luz, precisamos ser luz. Jesus diz, não se acende uma lamparina e se põe embaixo da cama, põe no candelabro para que todos vejam. Não se constrói uma cidade atrás do monte, mas se constrói num lugar que todos vejam. E assim ele diz, e assim é a minha religião, não é para ser escondida. E a minha palavra não é para ser aterrada, é para ser pronunciada, mas com amor e com o espírito que ele quer. Por isso eu quero louvar o Senhor nesse tempo festivo, agradecer a ele, bendizer e também dizer a cada um que me assiste através desse canal, São José Primeiro Santo, no YouTube, que eu fico muito grato às pessoas que assistem, às pessoas que estão me ajudando a levar esse canal à frente. Obrigado a todos, desejo uma ótima semana, logo o ano novo está chegando, e que o nosso espírito de festividade continue, mas festividade sadia, festividade com as famílias, que muitos vêm de longe, viajam longe para nos encontrar. Obrigado a todos, tenham toda uma boa tarde e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.